E a Justiça condenou o município de Plácido de Castro e o estado do Acre a indenizarem um morador que teve a casa alagada por falta de saneamento básico. Conhece essa história? Um direito garantido pela Constituição para todos e que nem sempre é respeitado. Itapoã é uma cidade do Distrito Federal a 15 quilômetros de Brasília. No início era uma invasão, até ser reconhecida como cidade em 2005. Segundo dados oficiais, abriga 50 mil pessoas e boa parte sem a mínima estrutura básica. Criança não pode nem brincar, só no barrão aí é esgoto, é lixo. Nessa época é poeira, na época de chuva é lama. Muita poeira, muito lixo, muito rato, entendeu? Esgoto também, corre céu aberto aí direto aí. O saneamento é um direito básico para garantir a dignidade humana e significa ter, no mínimo, água potável e limpeza urbana, como está definida em lei. Isso é responsabilidade da gestão pública. Essa responsabilidade pode e deve ser cobrada das autoridades. O morador da cidade de Plácido de Castro, no Acre, pediu à Justiça para que o município e a companhia de saneamento fossem obrigados a fazer a manutenção do esgoto da rua onde mora. Na ação, ele relatou os transtornos por causa da falta de saneamento básico. Segundo o morador, era comum conviver com o esgoto correndo a céu aberto. A Justiça reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou o município e o Estado, solidariamente, não só a realizar manutenção trimestralmente, sob pena de multa, bem como o pagamento de indenização de R$ 1.500 ao morador por danos morais pelos transtornos. O cidadão ele tem que buscar as medidas judiciais cabíveis porque o Estado pode ser responsabilizado. E, no caso, a responsabilidade pode ser até objetiva. O cidadão ele precisa do serviço de saneamento básico e, quando o Estado é omisso, ele deve buscar a justiça para ter esse atendimento. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o presidente nacional dos engenheiros ambientais, Marcos Vinícius Batista de Souza. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Cadu. Muito obrigado pela oportunidade da área técnica poder contribuir com esse tema de tamanha relevância para o nosso país. Nós te agradecemos, doutor Marcos. Quando a gente fala em infraestrutura no Brasil, me parece que a situação mais precária é a questão do saneamento básico. Mas nós temos boas novidades no que se refere à modernização da legislação que regulamenta essa área, né? Exatamente, Rafa. A própria Constituição Federal, no artigo 225, garante que um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso e sadia da população, cabendo ao poder público e à coletividade o poder de defendê-lo e o dever também, né? Só que, infelizmente, nós estamos ainda na Idade Média, quando a gente fala de saneamento. Se comparar com os outros setores da infraestrutura, que avançaram muito no país. Então, agora nós temos uma nova MP, que está modernizando, né, o marco regulatório do saneamento, para poder dar mais flexibilidade em abrir essa oportunidade, né, de execução dessas obras para a iniciativa privada, por meio de parcerias públicos-privadas, são chamadas PPPs, por conta de busca de investimentos internacionais também, né, para poder dar mais suporte, né, aos municípios que têm hoje a competência, mas infelizmente não têm recursos, né, ou tem uma falta de administração desses recursos para poder dedicar naquilo que é de fato necessário, né, que é trabalhar com saneamento, que tem 4 vertentes, né, que é tratamento de água, de esgoto, drenagem urbana, que são as águas pluviais, e resíduos sólidos, né, que é o nosso lixo. Doutor, a expectativa agora de entrada no segundo semestre, a aproximação do verão, não temos nenhuma certeza sobre como ficará o tempo, visto que nós temos um tempo muito louco nos dias de hoje. Mas uma certeza já existe. Vai chover e talvez pessoas até venham a morrer. Isso está relacionado a essa questão do saneamento? Exatamente, Cadu. Infelizmente, né, a cada período chuvoso nós temos mais indícios, né, de inundações e mortes. E a cada ano, né, o governo ele não toma a medida preventiva correta. Então é muito importante que os órgãos de controle começam a agir e começar a notificar os estados e municípios, né, por meio das ações civis públicas, né, para que o município possa destinar recursos para poder investir nessas áreas e trabalhar na prevenção, porque hoje não é possível você impermeabilizar toda uma área, né, para poder construir condomínios sem se preocupar com a questão da drenagem. E se porventura o município não puder receber novos condomínios, que coloque essa responsabilidade por meio do licenciamento ambiental para o empreendedor poder resolver. Então, se o município ele não tem competência de fazer a gestão, então coloque essa responsabilidade para quem deve fazer. Como disse a Rafaela, é uma modernização na legislação. Isso pode fazer com que haja uma fiscalização mais efetiva. A quem caberia a partir daí?
Exatamente. No caso, as secretarias de obras dos municípios, né, têm o papel de fazer essa fiscalização junto com a Secretaria de Meio Ambiente também, para poder cumprir com as condicionantes do licenciamento ambiental e bem como garantir realmente, por meio das empresas públicas, né, que têm a responsabilidade, no caso do saneamento, né, da coleta e tratamento de esgoto, de fazer o devido tratamento e lançar nos corpos hídricos, né, um efluente que seja tratado. Porque, infelizmente, muitas estações de tratamento hoje não têm eficiência correta e acaba contaminando aquele curso hídrico, né, que eventualmente pode servir de fonte de abastecimento de água pública para a própria população. E é interessante ressaltar também que investimento, Cadu, não é gasto. Saneamento não é gasto. Saneamento é investimento em qualidade de vida. A cada $1, né, isso a própria Organização Mundial da Saúde já orienta, a cada $1 investido em saneamento, a gente consegue prever a redução de $4, né, em saúde pública. Então, nós temos que começar a encarar o saneamento como uma necessidade para o nosso país, a fim de cumprir com os nossos marcos legais e a própria Constituição. Doutor Marcos, nós vimos na reportagem exibida anteriormente que no Acre, um morador foi indenizado porque teve a casa alagada por falta de saneamento. Qual é a sanção para o Estado ou o município que não cumpre essa regra básica, que está estabelecida em lei na própria Constituição, que é um direito fundamental, né? Exatamente, Rafa. Isso eu vejo com bons olhos, né? A área técnica também vê, porque hoje a Justiça está começando a dar ganho de causa para aquele pequeno morador que sequer pensava que teria condições de pressionar o Estado e ter seu direito adquirido. Então, quem sabe, nós estamos começando a caminhar para uma nova tendência de modernização do setor do saneamento no Brasil, aproveitando essa nova MP que vem modernizar o sistema de saneamento hoje no país para começar a resolver esses entraves, né? Hoje nós temos um problema muito grave, que são os aterros, os lixões, que deveriam ser transformados em aterros sanitários. Nós temos uma política nacional de resíduos sólidos que não está sendo cumprida. Alguns municípios já têm os prefeitos assinando os TACs, que são os termos de ajuste de conduta pelo Ministério Público, né, com prazo específico para poder fazer os aterros sanitários. Só que a alegação de todos os prefeitos é que não têm recursos. E, infelizmente, o aterro sanitário é uma tecnologia ultrapassada. Nos países desenvolvidos, eles já estão tendo um aproveitamento energético desses resíduos com a geração de energia elétrica. Então, por que não a gente pode dar um salto, ao invés de caminhar para o aterro com a tecnologia intermediária, já dar um salto e começar a ter esse aproveitamento energético com diversas tecnologias que nós temos, como carbonização, pirólise, gaseificação, e começar a buscar investimentos para poder aproveitar um problema que pode transformar em uma solução para a comunidade. Então, é muito oportuno esse tema que nós estamos discutindo, né, para a gente poder estimular o poder público, né, os órgãos de controle, a sociedade também, para que a gente possa mudar essa realidade do saneamento do país. Ok, doutor Marcos Vinícius Batista, mais uma vez, muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado.